Fala, galera, tudo bem? Bom, a gente sempre teve uma vontade de trabalhar curso militar. E aí, esse ano, eu comecei o meu projeto, né? Estava bem lá, tranquilo, acho que a turma estava gostando, e veio a pandemia e a gente teve que parar. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Queria voltar e tudo, mas não tinha condição. Então, resolvi vir para cá e vou fazer algumas aulas envolvendo física e envolvendo SpaceX, já que ela está chegando, e aí alguns alunos podem se preparar, tá bom? Para isso, a gente espera que aqui no YouTube você ative o sininho, compartilhe a nossa aula, né? E sempre que a gente colocar aula, e eu vou colocar sempre, né, só envolvendo questões que caíram desde 2011, 2012, da SpaceX aqui. E aí, se você ativar o sininho, você vai dar o likezinho lá e ativar o sininho. Sempre que eu colocar a aula, você vai estar em dia. Tudo bem? Beleza? Então, sejam bem-vindos. Era o objetivo meu. Eu sou o professor Assis e vamos desenvolver a nossa física aqui, tá bom? Vamos começar, então, para pegar um quadro branco aqui. Vamos começar a compartilhar. E aí, dentro desse cara, a gente vai começar um primeiro assunto, que é movimento. Movimento vem da cinemática, tá? Ele vem da cinemática, e esse movimento que aqui está, ele começa, ou a gente começa sempre, falar do movimento uniforme. Movimento uniforme, característica, velocidade constante. Ele tendo velocidade constante, você se lembra que a nossa primeira formulazinha V é delta S pelo delta tempo. Essa formulazinha aqui nos leva a essa, que é a fórmula do sorvete, que é o S0 mais o VT. Então, são os dois. A gente já sabe que aqui, essa velocidade, esse espaço, tem que ser em metros, esse tempo em segundos, para que a nossa velocidade seja metros por segundo. Mas nada te impede de que você tenha a sua velocidade média, o seu espaço em quilômetro, o seu tempo em hora e a sua velocidade quilômetro por hora. E aí a gente já sabe, e eu vou apagar aqui, a gente já sabe que dentro desse cara aqui eu posso fazer do metro para quilômetros por hora multiplicar por 3,6 e do quilômetro por hora para metro por segundo dividir por 3,6. E aí eu vou encaixar então que o S é o S0 mais o VT. Tudo bem? Então esse é um primeiro movimento, um primeiro momento que a gente tem. Quando a gente vem para o lado de cá, a gente vai falar do movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, quando a gente vem nesse cara, a característica ou a grandeza que aparece é a aceleração. Essa aceleração pode ser positiva ou negativa. Quando A e V tem mesmo sinal, a gente vai ter um movimento acelerado. Quando A e V tem sinais contrários, a gente vai ter um retardado. Então, esse cara aqui é de acelerado
e esse cara aqui é do retardado. Bom, a ideia também é a gente entender que aparece para a gente o V0 mais AT. Aparece o S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. E aparece o Torricelli, que diz que V2 é igual a V02 mais 2A delta S. Quando a gente fala desses caras aqui, nós vamos ter que nos lembrar também da queda livre. E quando a gente falar em queda livre, a gente já sabe que dentro da queda livre, eu não queria usar esse cara aqui, mas nós vamos ter que usar, quando eu vou trabalhar com queda livre, toda vez que o meu corpo cai, eu vou usar a aceleração que aqui está da gravidade e ela vai ser positiva. E toda vez que eu jogo alguma coisa para cima, a minha gravidade vai ser negativa. Então, aquela formulazinha que diz que V era igual a V0 mais AT, aqui no lugar do A vai virar G. E aí, aqui também vai virar G e aqui vai virar G. Tudo bem? Então, essa é a questão da queda livre. Bom, em cima disso, a gente vem aqui e fala o seguinte: se eu pegar, deixa eu ver se dá para eu fazer aqui, isso. Se eu pegar aqui, já que a gente já falou desse cara, e você já sabe o que é. Se eu continuar falando de queda livre aqui, eu tenho que saber o seguinte, que toda vez que um corpo cai, é solto, é largado, a velocidade inicial é zero, o espaço inicial é zero. Quando o corpo chega no ponto máximo, toda vez que o corpo chega no ponto máximo, eu vou ter que a velocidade final é zero. Tá? E a outra coisa que a gente tem que saber é que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, isso caracteriza para a gente o meu movimento em queda livre. Isso eu tenho que saber, tá bom? Bom, se a gente fez aqui o MR e o V, a gente pode complementar esse estudo dos movimentos trabalhando com um cara que vai mexer com o movimento circular. O tempo gasto para esse corpo aqui dar uma volta completa, é chamada de período, representado pelo T. O número de voltas dadas num dado intervalo de tempo é chamado de frequência, representado pelo E. Esse período aqui, no sistema internacional, é dado em segundos. Essa frequência aqui, no sistema internacional, é dada em hertz. Mas ele também pode aparecer em RPM. Mas como a maioria das vezes a gente vai trabalhar no sistema internacional, o meu RPM, vamos supor, se eu tiver 600 RPM, se eu dividir por 60, RPM é rotações por minuto. Se eu dividir por 60, eu estou trabalhando em rotações por segundo.
Aí, se eu dividir 600 por 600, vai dar 10 rotações por segundo. E rotações por segundo é o hertz. E a relação que existe é que o período é o inverso da frequência, ou vice-versa. Então, apareceu esse cara aqui. Quando eu vou calcular a velocidade média nesse cara aqui, quando ele sai daqui e anda todo espaço, ele anda o comprimento da circunferência. E o tempo que ele gasta é o t. Então, o v, a velocidade linear, é 2πr dividido pelo t. Agora, se esse cara sai daqui e anda até aqui, e eu quero saber qual foi o ângulo que ele andou, que no caso aqui é 90, esse cara aqui é a velocidade angular. E a velocidade angular é dado por 2π sobre p. Tá? A relação é que V é WR. O V é WR. Por quê? O V é 2π R sobre T. Então, como isso aqui 2π sobre T é o W, então aqui vai ficar WR. Tudo bem? Então, num primeiro momento, a gente tem um movimento circular trabalhando com esse cara aqui. Não esquecer que se T é igual a 1 sobre F, se eu colocar o 1 aqui, se eu colocar, vier aqui e colocar o 1zinho aqui, não vai alterar nada, e aí o meu W passa a ser 2π e 1 sobre T é F. Tá? Então, isso aqui tem que ficar atento. Tudo bem? Então, a gente falou aqui do movimento uniforme, do movimento uniformemente variado, falamos da queda livre e agora estamos no movimento circular. Tá bom? Deixa eu limpar tudo e vou voltar. Ora, se eu tiver um cara aqui ligado a um outro cara aqui, e a gente que gosta de bicicleta já conhece isso aqui. Se esse cara tem um raio e esse cara tem um raio, esse raio aqui está sendo menor do que esse. Vamos supor que isso aqui é uma A e isso aqui é um B. Para que isso não escorregue, para que se mantenha em harmonia, eu vou ter que saber, eu vou ter que falar que a velocidade que existe aqui em A tem que ser a velocidade em B. Se esse aqui andar mais rápido, trepa nesse aqui. Tudo bem? Então, os dois têm que andar com a mesma velocidade. Como V é 2πr F, e esse aqui também é 2πr F, se eu falar que aqui é A e aqui é B, eu sei que eu posso cortar 2π com 2π e eu vou ter RA, FA, igual a RB, FB. E aí, eu vou poder trabalhar com esses caras. Tudo bem? Então, isso é um sistema de polias. Tudo bem? Que a gente precisa trabalhar lá. Agora, se eu tiver essa aqui com essa outra polia por lá de dentro, se ela tiver uma grudada na outra, se eu marcar um ponto aqui, um ponto A, e marcar aqui um ponto B, quando esse A, que está acoplado a B, quando esse A chegar aqui, ele vai ter andado esse ângulo. Esse cara aqui vai chegar aqui, vai ter andado, olha bem, vai ter andado o mesmo ângulo. Então, quando a gente tem o acoplamento aqui,
a gente pode falar que WA é igual a WB. Tudo bem? Velocidade angular de A quer dizer o ângulo que esse cara aqui andou, esse cara aqui também andou, porque o A que estava aqui veio para cá e o B que estava aqui veio para cá. Tudo bem? Então, WA, WB. Fechado? Tá legal? Então, essa parte a gente tem que entender. Tá bom? Então, vamos limpar aqui. Vamos interromper esse compartilhamento. E vamos voltar aqui. Quando eu volto aqui, eu quero compartilhar agora. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é. Isso. Eu tenho aqui 9 exercícios que caíram de movimento, que caiu no SpaceX. Tudo bem? O nosso primeiro exercício, que ali está, diz o seguinte: considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto. Então, o que ele quer já... Vamos ver aqui. Ele quer qual é o espaço dele, do objeto, no instante 10 segundos. Então, como isso aqui é um movimento uniforme, o meu S vai ser igual ao S0. E quando a gente olha aqui, a gente vê que o S0 é 3, mais o meu V, porque S é igual a S0 mais VT, o meu V vai ser descoberto através daqui. Então, se eu vier aqui e procurar o meu delta tempo, vai ter 3. O meu delta S vai ser do 3 até o 12, vai dar 9. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, aqui eu vou ter uma velocidade de 3 vezes o tempo, que é 10. E aí você vai entender que isso aqui dá 30 com 3, vai dar 33 metros. Então, em 2020, caiu na SpaceX para 2020, que foi no ano passado, caiu esse exercício e de movimento uniforme. Tá? Vou voltar aqui, vou dar um toque aqui, e aí eu vou notar que quando eu descer esse cara aqui, eu vou precisar apagar esse conteúdo que a gente acabou de fazer, tá bom? Então, quando eu chego aqui no segundo exercício, que foi de 2020 também, né? Feito no ano passado, a gente vai ter duas polias A e B ligadas a uma correia inextensível e tem raios. Aqui tem 60 e aqui o raio é 20, conforme o desenho abaixo. Admitido que não haja escorregamento, então o V de A é igual ao V de B, e sabendo que a frequência da polia A é 30, então a frequência da polia B é quanto? Teoricamente, essa polia aqui, ela é 3 vezes menor do que essa. Então, quando essa polia der uma volta, essa aqui já deu 3. Beleza? Essa teoria eu tenho que saber. Então, se essa FA aqui deu 30, essa vai ter que dar, a FB vai ter que ter dado alguma coisa a mais. Então, se a gente falar que aqui é um antigo 2πr, dividido pelo T, que pode virar F, e aqui a gente vai falar F de A, aqui vai ficar 2πr
e o F, e é de B. Quando eu cortar o 2π daqui com 2π daqui, eu vou ter o R de A, que é 60, vezes o F de A, que é 30, é igual o R de B, que é de 20, vezes o F de B, que a gente quer. Ele quer qual é a frequência da polia B, e ele pediu em RPM. Posso cortar esse 20 com esse 60, dá 3. E aí eu vou falar que a frequência de B equivale a 90 RPM. Tudo bem? A gente vai ter a letra D aqui. Tranquilo? Então, voltando, esse caboclo aqui dá uma volta, essa aqui dá 3. Se essa aqui deu 3 voltas, essa aqui deu 9. Se essa aqui deu 30 voltas, essa aqui deu 90. Fechadinha ali, tá bom? Então, vamos, se entendeu legal, nós vamos apagar esse cara aqui. Bom, aí a gente vem para o nosso... Vamos lá? Para o nosso... Cadê aqui? Terceiro exercício, 2017. Um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos, desde a entrada até a saída completa. O comprimento do túnel é... Então, aqui vai depender de um desenho. Tá? Você vai fazer o seu trem. O seu trem está indo aqui. Ele tem 150 metros. Esse trem está com velocidade 16 metros por segundo. E aí, esse trem que está vindo aqui vai atravessar um túnel. E aí, ele atravessa o túnel em 50 segundos. E aí, sai aqui. Sai aqui. A pergunta é, qual é o comprimento desse túnel? Então, a gente pode ver, se V é ΔS pelo delta tempo, a velocidade dele é 16, o espaço que esse trem vai andar é o túnel, mais o comprimento dele, e o tempo que ele vai gastar foi 50. Então, esse trem que tem 150 metros, vai entrar aqui dentro, vai andar 150 metros, né, que é o dele, mais o comprimento do túnel. Tudo bem? Isso vai fazer aparecer para a gente que x mais 150 é igual a 0, 5 vezes 6, 38. Então, o meu x vai ser 800 menos o 150. E a gente vai ter 650. Letra B. Tudo bem? Então, esse foi 2017, um movimento uniforme lá. Bom, aí você vai no exercício vamos botar no mouse aqui, que eu estou com dificuldade por causa da sombra aqui. A gente vai para o exercício número 4, já 2016. Olha lá a cinemática. Um móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ele parte da posição inicial a 40 metros, com a velocidade de 30 no sentido contrário, a orientação positiva da trajetória, a sua aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado no sentido positivo da trajetória. A posição S é igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2.
Então, a posição dele vai ser S igual. Primeiro, ele saiu da posição inicial, 40. O sentido é contrário. A velocidade é 30. O tempo é 4. Mais a aceleração é orientação no sentido positivo. Então, a aceleração vai ser 10. Vezes o tempo, que é 4, vai virar 16. Dividido por 2. Ora, você concorda que aqui eu vou poder colocar 8. Tudo bem? E aqui vai dar 10 vezes 8 vai dar 80. Então, vou aqui, ó, o meu S é igual a 40 menos 120 mais 80. 80 mais 40, 120. Menos 120, zerou. Tá bom? Então, o exercício número 4 dá 0 metro. Fechou? Para aproveitar aqui, a gente tem um outro exercício envolvendo. Vamos apagar aqui, então. Aí, na número 5, a gente vai ter o envolvimento de um movimento uniforme, porque falou em velocidade constante, e nós vamos ter um movimento uniformemente variado, porque aconteceu aqui o partindo do repouso. Essa palavra aqui, alcançar, diz para a gente que o S de um é igual ao S do outro. Tudo bem? Então, vamos ver primeiro que o carro estava aqui, e aí ele passou por aqui com a velocidade de 72, que equivale a 20 metros por segundo. Quando ele acabou de passar, ele tinha passado acima da velocidade permitida, que era 60, ele passou a 72, ele passou e foi embora. E aí, o carro de polícia, da viatura policial, inicia a perseguição partindo do repouso e desenvolve uma aceleração constante. A viatura se desloca 2,1 km até alcançar o carro do infrator. Quer dizer, quando o carro do infrator estava aqui, esse cara tinha andado daqui até aqui 2,1 km. Então, vamos ver, já que o V é o ΔS. Espera aí. Já que o V é o ΔS dividido pelo delta-tempo, o 20 é igual a 2.100 metros dividido pelo tempo. Isso vai dar um tempo de 105 segundos. Só que esse carro que saiu daqui, ele saiu 5 segundos depois da passagem do carro. Então, a pergunta é, nesse momento, quando ele alcançou aqui, a viatura da polícia alcançou, a viatura da polícia tinha que velocidade? Vamos lá, V0 mais a T. Aí a gente vai saber que a velocidade dela vai depender da aceleração e vai depender do tempo. O tempo vai ser 100. Por que vai ser 100? Porque aqui era 105, como ele partiu 5 segundos depois, ele andou durante 100 segundos. Agora vamos descobrir qual é a aceleração dele. Para eu descobrir a aceleração, eu vou lá no S0, mais o V0T, mais o AT2 sobre 2. E aí a gente já sabe que ele partiu do repouso, isso aqui é zero. Então, ele andou 2.100 metros. A aceleração a gente quer para enfiar lá. O tempo ficou 100
vezes 100 dividido por 2. Tudo bem? Dá para tirar esse zero com esse zero. Dá para tirar esse zero daqui. Dá para simplificar esse cara aqui e dar 50. Com isso, a aceleração dele vai ser 21 por 50, que vai entrar aqui. 21 por 50. Quando eu simplificar os dois aqui, vai dar 2 vezes 21, 42 metros por segundo. Tá bom? Então, esse foi esse SPSEX 2013. Tá? Então, vamos pedir para limpar tudo. Vamos lá. E vamos no 6. O 6 é um exercício que fala de metade e da outra metade. Então, se a gente colocar o desenho aqui e falar que aqui é o ponto M de metade, esse pedaço aqui foi feito em 24 metros por segundo. Esse outro pedaço aqui, que é a outra metade, foi 8 metros por segundo. Ele andou aqui X, ele andou aqui X, de tal forma que a velocidade média vai ser o espaço todo, 2x, dividido pelo tempo todo. Que tempo todo? O tempo gasto aqui, que diz que velocidade é igual a espaço dividido pelo tempo. A gente vai ter que o tempo aqui é x por 24. Então, a gente já sabe que o tempo aqui vai ser x dividido por 8. Então, a gente vai pegar esse tempo, mas esse tempo vai somar. Vai ficar x por 24 mais x por 8 vai dar 24. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 3. E aqui vai dar 4x. Tudo bem? Aqui vai ficar 4x dividido por 24. Nós vamos pegar esse cara e vamos multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Vai dar para cortar esse x com esse x, vai dar para cortar isso aqui e vai dar 6. E 6 vezes 2 vai dar 12. Tudo bem? Então, exercício básico de velocidade média, né? Aqueles exercícios tradicionais de metade. Anda metade, anda um terço, e outros 2 terços, então. Tá bom? Então, a gente fecha aqui, vem para o mouse e vamos descer. Quando eu desço, eu encontro 2011. Essa aqui era 2002. Em 2011, está vendo? Sempre cai alguma coisa envolvendo o movimento uniforme ou movimento uniformemente variado. Um bote de assalto deve atravessar um rio de largura a 800 metros. A gente já sabe que aqui tem 800 metros. Numa trajetória perpendicular à sua, no intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos. Tempo. 1 minuto e 40 segundos. A gente já sabe que aqui é 60 mais 40 vai dar 100 segundos. Com velocidade constante. Então, esse barco sai daqui e vai para lá. Tem uma correnteza para cá. Essa correnteza desce com 6 metros por segundo. Essa correnteza que aqui está desce com 6 metros por segundo. A gente já espera que esse barco vai sair daqui para atravessar, só que em vez dele sair aqui, ele vai sair aqui. É isso? Na realidade, ele vai fazer esse tipo de movimento. Ele quer saber qual é a velocidade do bote em relação à água. Então, primeiro, vamos descobrir qual é a velocidade do bote aqui. O V é o ΔS dividido pelo ΔT. A velocidade desse bote vai depender do espaço que ele anda a 800,
dividido pelo tempo, que é 100. Essa velocidade vai dar 8 metros por segundo. Ora, ele vai estar com 8... Espera aí. Ele vai estar com 8 metros para lá, esse bote. Tudo bem? E a corrente, vou botar aqui de uma vez, a correnteza vai estar para cá. Fechado? Então, a gente já sabe que esse cara aqui é 6 metros por segundo e esse aqui dá 8 metros por segundo. Pitágoras nele. Então, a velocidade vai ficar o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Isso vai dar uma velocidade de 100, uma raiz que vai dar 10 metros por segundo. Tá bom? Letra D. Fechado? Então, eu sei que esse cara vai sair aqui, poderia complementar mais exercícios, mas o que ele quer é a velocidade do bote em relação à água, então a gente vai ter 10 metros por segundo. Essa velocidade aqui vai dar 10 metros por segundo. Tá bom? Vamos chegar agora num outro tópico, que é o 8º exercício. Dentro do 8º está lá, 2011 ainda, o gráfico abaixo indica a posição em função do tempo para um automóvel em movimento no trecho horizontal. Da análise do gráfico, pode-se afirmar que está em repouso do instante 1 minuto? Não. O minuto ele passou pela posição 0, mas não está em repouso. Pronto. Possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 metros e 8, sobre 3 minutos e 8 minutos? Bom, esse cara saiu do menos 2, passou pela posição 0, passou pela posição 2, passou pela posição 3, chegou na posição 4, 4 minutos depois, posição 4, 5 minutos depois, posição 4, 7 minutos depois, posição 4, 8 minutos depois, posição 4. Então, nesse momento, ele está em repouso. Se ele está em repouso, ele possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 minutos e 8 minutos. Tá bom? Sofreu deslocamento de 4 km entre os instantes 0 e 3? Entre 0 e 3, ele andou entre o 0 minuto, que está aqui. Entre o 0 minuto, que está aqui. Aqui é o 0 minuto. E o... Desculpa. O 0 minuto está aqui. E o 3 minutos está aqui. Isso, esse pedaço aqui. Eu já sei que no 0 ele está na posição menos 2. E no outro ele está no 2. Então é falso. Tá? Bom. Aí, a gente vai ter que limpar outra vez, apagar. A gente veio para o exercício número 9, e é o último. Um avião, SpaceX 2012, um avião bombardeiro, deve interceptar um comboio que transporta armamento quando ele atingir o ponto A. O comboio partirá de um ponto B às 8 horas. 8 horas da manhã, ele vai sair daqui e vai lá para o ponto A. Tá? Ele vai com velocidade constante, igual a 40, e percorrerá 60 km. Aqui tem 60 km, velocidade, ΔS por ΔT. Velocidade dele, 40 km por hora. Espaço que ele vai andar, 60 km, dividido pelo tempo. ΔT é igual a 60 por 40. Tempo, 3 por 2,
1h30. Então, ele vai sair daqui, vai chegar aqui às 9h30. Por quê? Ele vai sair às 8 e vai chegar aqui às 9h30. Tudo bem? Porque ele vai gastar 1h30. O avião, para tirar de um ponto C, o avião está aqui, para tirar de um ponto C, com velocidade constante igual a 400, e percorrerá a velocidade constante também, tá? Velocidade, ΔS por delta tempo. A velocidade dele é 400 e percorrerá uma distância de 300. A gente já sabe que daqui até aqui tem 300 quilômetros. E aí, quanto tempo ele vai gastar aqui? A gente já sabe que o tempo que ele vai gastar aqui é 3/4 de hora. Na realidade, 45 minutos. Se ele sair daqui às 8, ele anda 300 quilômetros, chega lá às 8h45. O cara não chegou lá ainda. Por quê? Considerando o avião e o comboio como partículas seguindo a trajetória retilínea, os pontos A e B estão representados. Para conseguir interceptar o comboio no ponto A, ele chegar aqui, ele vai ter que gastar daqui até aqui, ele vai ter que fazer um tempo de 1h30. Como com a velocidade que ele está, ele faz 45 minutos, então ele tem 45 minutos para chegar lá. Tudo bem? Então, daqui até aqui, ele tem que gastar 45 minutos. Então, ele não pode sair às 8. Ele tem que sair daqui às 8h45. Porque se ele sair daqui às 8h45, mais 45 minutos, ele chega lá às 9h30 e intercepta o carro lá no ponto A. Porque o comboio vai chegar aqui às 9h30. Tudo bem? Então, a resposta desse exercício, 8h45. Valeu, galera? Não, vocês notaram, então, que eu não estou trabalhando com PowerPoint, eu não estou trabalhando com coisa, estou fazendo bem rústico, bem mesmo do que a gente faz, tá? A intenção aqui é colocar para vocês exercícios que têm caído na SFSEX. Então, vocês viram que desde 2011, os nossos exercícios, vamos apagar isso aqui, limpar tudo, tá? Desde 2011, os nossos exercícios de movimento uniforme foram esses. Bem? Esses foram os exercícios. 2011 ali, 2012 outra vez, 2013, 2016, 2017, 2020, 2020. Beleza? Então, o nosso objetivo é tentar pegar esses exercícios que a gente já fez. Tá certo? Espero, então, que vocês tenham curtido. Dê o likezinho, aciona o sininho lá, que toda vez que a gente colocar alguma coisa, ele aparece para vocês. Beleza? Eu sou o professor Assim, professor de Física, e vamos tentar fazer esse trabalho com vocês aqui. Abração. Beleza, hein? Tchau, tchau.